de democracia financeira e economia solidária. A gente nota uma convergência de pensamentos em vários países a respeito de como o que fazer para melhorar a qualidade, as condições de vida do povo, né? Então, grupos falam, né, de democracia financeira, ou seja, tornar o dinheiro acessível para as pessoas, mais acessível para as pessoas, né? Para as pessoas poderem ter melhores condições de vida. E aqui no Brasil nós temos uma corrente forte chamada de economia solidária. Vocês devem conhecer, né, o Paul Singer, que é um economista ligado ao Partido dos Trabalhadores, que tem um trabalho sobre economia solidária e que inspirou a formação de grupos que trabalham com essa questão da economia solidária. Inclusive, eu vou seguir no meu PowerPoint aqui, tá? Inclusive, a gente está trabalhando nisso também, né? Nós temos um projeto que eu vou falar aqui, que tem como alvo justamente desenvolver ideias e difundir ideias sobre economia solidária e sustentável junto aos jovens, no ensino médio, levar até o ensino médio essa concepção. E isso tem muito a ver com o modo como a gente usa a tecnologia da informação. A gente pode usar a tecnologia da informação para desinformar, né? As fake news, toda uma polarização artificial que acontece, que as pessoas procuram distorcer a realidade para encaixar a realidade dentro da sua visão de mundo, né? E nós também podemos usar a tecnologia da informação para a democracia financeira, ou seja, usando a tecnologia da informação para fazer com que o dinheiro, o investimento público, chegue para as pessoas no lugar certo, na hora certa, para as pessoas poderem ter condições de melhorar a sua vida, a sua condição de vida, né? Seja através de reforço de renda, como é o caso da Bolsa Família e da renda básica. Inclusive, ontem a gente teve a notícia que na cidade de São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou uma renda básica municipal, que eu não sei como é que funcionaria, mas, né, já foi uma notícia interessante, né? A proposta do SuperSIC já está aprovada no Congresso, né? Ela precisa ser implementada. Então, esse processo pode se espalhar de cidade para cidade, né? E até chegar ao ponto de ser para o Brasil inteiro. Aí teria que ter a participação do Estado Federal, né? De ampliar o Bolsa Família na renda básica. Mas a tecnologia da informação é importante para que esse tipo de iniciativa ele seja eficaz, eficiente, ou seja, para que o dinheiro chegue para as pessoas certas na hora certa, né? Na quantidade certa, e também é preciso ter um canal de comunicação para que o beneficiário avise que o dinheiro chegou e faça relatórios, né, no caso de por exemplo, a formação de uma cooperativa que vai ser financiada pelos bancos públicos, então, né, precisa ter relatórios de como é que esse dinheiro está sendo usado, né? E também a tecnologia da informação possibilita, né, que a verba pública ela seja direcionada para as finalidades certas, né, para não evitar corrupção, desvio, né, o mau uso do dinheiro. Então, esse dinheiro tem que ser bem usado, porque senão não cumpre o objetivo, né? Tem um sistema financeiro que está ligado ao Estado, né, que seria o Estado é o emissor primário da moeda, que ele vai gerar, né, as reservas que vão ser utilizadas pelos outros bancos, inclusive pelos bancos públicos, né? Então, o Estado pode emitir dinheiro, né, e os bancos públicos repassarem para a população de várias modalidades, algumas que já existem, outras que podem ser criadas. Então, eu acredito que é importante criar um grande programa, né, de desenvolvimento, programa estratégico, né, financiando atividades da economia popular
que possam gerar produtos que melhorem a vida do povo, né? Basicamente é isso. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Que eu tenho trabalhado mais com a ideia de uma moeda digital do Banco Central, né? Que a gente já falou bastante aqui, e eu não vou repetir, então, essa parte mais técnica, né? Eu vou falar mais do aspecto social desse tipo de proposta, tá bom? E quem quiser se manifestar, fazer perguntas, fica à vontade, como tem sido no curso. Um grupo grande de pessoas, com várias universidades, elaborou um projeto de formar um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem o nome de Informação para uma Economia Solidária e Sustentável. Então, está focado, né, na informação, tanto na questão da tecnologia da informação, como é que é usada a tecnologia da informação, e também na ideia de se levar a informação sobre economia solidária e sustentável para a juventude, porque a juventude está muito perdida na sociedade, né? A sociedade não apresenta caminhos para a juventude, então a gente gostaria de levar uma mensagem, né, de um possível caminho para o Brasil, né, de se desenvolver através com investimento público, formando empreendimentos que sejam que utilizem os recursos da natureza, os recursos humanos, de uma forma solidária, quer dizer, as pessoas cooperando entre si para gerar um produto, né, e sustentável, que seria na relação com a natureza, mantendo a biodiversidade, de modo que a natureza possa se recompor, que a gente não agrida a natureza, que a gente não destrua formas de vida, os biomas, mas que a gente trabalhe com as espécies existentes, né, e replante, valorize, né, as várias espécies que trazem frutos, folhas, raízes, etc., que podem ser utilizadas por nós, né, pelo humano, mas de uma forma sustentável, né? Replantando, fazendo culturas combinadas de várias espécies, evitando a monocultura, né? Mantendo as florestas, as águas limpas para o uso humano. Então, com investimento público, a gente pode fazer isso. A gente sabe que, puramente na lógica do capitalismo, isso nunca vai acontecer, porque isso não dá um retorno de lucro para os investidores do capitalismo, né? Então, tem que ser através do investimento do Estado. Mas o Estado precisa ter um planejamento para fazer isso bem feito, porque senão tem corrupção, tem desvio, tem fraude, né? E como é que a gente pode ter um grande projeto nacional de desenvolvimento, né? Hoje em dia é imprescindível ter também ter uma forma de comunicação entre os governantes e o povo, uma comunicação bidirecional dos governantes para o povo, do povo para o governante, para que, né, um projeto funcione. Não pode ser simplesmente um decreto de cima para baixo, né? E também não podemos esperar que isso vai acontecer só pela auto-organização do povo, porque o povo não tem o dinheiro que o Estado pode fornecer fazendo investimentos, né? Então, precisa juntar tudo num programa, né? E também incluir as iniciativas que já existem. Já existe, né? O atual governo está tentando várias frentes de atuação também nesse sentido, mas isso tudo precisa ser incorporado num grande projeto e com difusão da informação para que se forme uma consciência no povo, né, do qual o caminho que a gente vai seguir, como nós vamos fazer, né, para melhorar a condição de vida do povo, né? Como eu tenho sempre dito, a administração pública, o objetivo da administração pública é melhorar a vida do povo, né? De um bom administrador que está trabalhando no governo federal, estadual, municipal, né? Os números são importantes para os economistas fazerem suas estatísticas, fazerem suas equações, projeções, né? Mas para o administrador público não é tão importante assim a questão quantitativa, mas é mais importante a questão qualitativa.
para que nós estamos trabalhando, né? Para que os governantes estão trabalhando? Então, um dos aspectos da nossa jornada aí, da nossa elaboração, de que os governantes tenham princípios éticos, né? Que a gente chama de bioética da governança. Os governantes têm que trabalhar para a vida do povo, né? E, última análise, também para a vida em geral, né? Para a vida das outras espécies, né? Para a estabilidade do ecossistema. Os problemas que nós vivemos atualmente decorrem, né, em boa parte da desigualdade econômica social que o capitalismo gera, né, e também as alterações climáticas que né, geram essas alterações de clima que a gente está vivendo, né, e a gente não sabe até onde isso vai chegar. É possível que determinadas regiões fiquem insalubres para a vida humana, né, pelo excesso de calor. Outras regiões costeiras, o mar pode subir o nível e inundar essas áreas, né? Então, a gente precisa ter um melhor uso da internet, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, para a gente enfrentar esses problemas de uma forma mais conjunta, mais coletiva, solidária, né? E tentar regulamentar ou atuar nas redes sociais para que elas não desviem a atenção das pessoas com falsas notícias, né? Com falsidades, né? Porque essas falsidades elas só atrapalham. A gente tem que usar a tecnologia da informação para resolver os problemas que a humanidade tem, que são graves, né? Não para distrair a atenção com fantasias que não têm uma base, né, naquilo que a gente pode observar, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos numa sociedade em que as relações sociais estão sendo mediadas pela tecnologia da informação, né? Principalmente depois da Covid, da epidemia da Covid, a gente passou nós estamos nos comunicando aqui pela tecnologia da informação, né? As relações presenciais foram reduzidas, as relações humanas, né, diretas, foram reduzidas, aí aumentou muito a interação social por meio da tecnologia. Nesse contexto, então, é importante a gente propor um sistema de informação, de comunicação mais confiável, porque a gente tem um sistema de comunicação que está baseado em uma tecnologia que é de empresas privadas, que querem vender coisas para a gente, né? Você fala uma coisa ali no WhatsApp, daqui a pouco você entra no Facebook, tem uma propaganda daquele produto que você mencionou. Como é que pode isso? Porque, né, é uma mesma empresa, a Meta, né, que está que capta, coleta informações da gente para nos vender produtos, em última análise. Eles querem vender produtos, né? Porque eles são financiados pelos anunciantes, pelas pessoas que estão fazendo os anúncios, né, a propaganda. E nós somos os possíveis consumidores. Então, como é que a gente faz? Nós vamos basear a administração pública nesse tipo de sistema de informação? Não seria possível que o Estado criasse um sistema público de internet, de aplicativo, de uma tecnologia da informação pública que não tivesse sendo manipulada para interesses privados, né? No primeiro governo do Lula havia um grupo que estava tentando, né, fazer isso, né, mas não teve apoio e ele não conseguiu ir muito longe. Mas parte do nosso sistema bancário, né, inclusive o Pix, tem uma tecnologia própria, brasileira. Então, se houver um bloqueio internacional de determinadas tecnologias, né, nós ainda vamos conseguir funcionar, por exemplo, o Pix. Agora, outros serviços do sistema financeiro, né, os cartões de crédito, né, que são
mais usado, né? A gente faz muito pagamento com cartão de crédito. Esses serviços são com empresas estrangeiras, né? E as redes sociais, praticamente todas, são também de tecnologia controlada em outros países, né? Até o TikTok é chinês, né? Instagram, Twitter, são todos com tecnologia não brasileira, né? Então, se a gente pensa que a governança, ou seja, a relação entre povo e governo, ela deve ser pela tecnologia da informação, mas seria muito complicado você fazer isso por meio de uma empresa privada de capital estrangeiro e controle, né, desse capital pelo estrangeiro, certo? Então, nós temos aí um problema também, mais um problema. Bem, como, então, difundir a informação sobre economia solidária, sustentável, para propiciar oportunidades de auto-organização popular, formação, por exemplo, de cooperativas populares, para gerar emprego e renda, utilizar os recursos do nosso bioma, que são desprezados, né? Várias plantas que têm uso para alimentação humana, para cosmético, uso medicinal, tudo isso desprezado poderia se transformar, né, em uma forma em produtos úteis para a vida do povo, gerando emprego e renda, né, promovendo a saúde física e mental, porque uma melhor alimentação vai propiciar uma melhor saúde física, né, uma relação social mais solidária, com mais apoio, né, social para cada pessoa, vai gerar uma melhor saúde mental, né? Então, como fazer, né, para trabalhar nesse sentido, né? Tem muita coisa a se fazer, mas nesse projeto que eu mencionei, que eu estou mencionando, né, tem uma proposta que seria de trabalhar junto com as novas gerações, né, no ensino médio. E, para isso, tem que se formar uma equipe, né? Tem que ter um material didático e tem que ter também agentes, né? Nesse projeto está previsto bolsas para os agentes que irão no ensino médio levar essa mensagem. Para formar uma consciência bioética sobre os principais problemas do planeta e do Brasil, com base nos movimentos que já existem de economia solidária e de economia sustentável. Inclusive, o Congresso Brasileiro aprovou a Lei da Economia Solidária, né? E o Instituto Paul Singer, por exemplo, ele já tem ações no sentido de promoção da economia solidária, inclusive com bolsas para agentes que vão trabalhar com economia solidária, mas aí diretamente na formação das cooperativas e na distribuição dos produtos, né? A nossa proposta é um pouco diferente, porque seria mais educativa, de ir no ensino médio levar essa mensagem, tá? Esse movimento de economia solidária acontece em vários países, né, felizmente. Ele é baseado na livre associação das pessoas, né? Claro, ninguém é obrigado a participar de uma cooperativa, mas é conveniente para as pessoas, é bom para as pessoas se associarem, né? Porque aquilo que não se pode fazer individualmente, de repente, pode ser feito por as cooperativas. Mas é claro que tem que ter um apoio do Estado, né? Porque é o Estado que pode investir, né? Para essas cooperativas terem como comprar equipamentos, materiais, né? Para poder funcionar, né? Pelo menos no estágio inicial. Depois que o financiamento público acabar, elas devem ter condições de se manter por conta própria, né? O objetivo não é ter um grande lucro, o objetivo é gerar um produto, né, e ter uma remuneração pelo trabalho, né, remuneração digna para as pessoas que trabalham na cooperativa. Alfredo, certo? Pois não. Gostaria de colocar o seguinte:
há uma questão também ética muito importante na formação de cooperativas, de associações, né? Porque acontece muitas vezes que os dirigentes, tanto de associações quanto de cooperativas, se acham os proprietários, entendeu? E passam a se beneficiar disso, dessa estrutura, e aí começa diria, um movimento de corrupção entre os dirigentes. Então, e muitas cooperativas e associações, elas se acabam, né, por conta dessa questão. Então, essa questão ética, ela deveria ser muito bem trabalhada, né, nessas cooperativas, né, porque senão elas acabam se degenerando. Por exemplo, aqui no interior, no Salgado, nós organizamos uma associação chamada Ecosal, né? Que reúne várias comunidades, várias famílias, e a nossa preocupação na formação dessa associação foi justamente, principalmente, a questão ética. Então, nós batemos muito nessa tecla, né, para que as coisas possam ser encaminhadas de uma forma democrática, né, de uma forma em que todos possam participar e não possa haver um predomínio de um pelo outro, porque senão a entidade ela degenera, ela se acaba. Então, eu acho que é uma questão muito importante a gente levar em consideração. Você não acha? Sim, concordo plenamente. E aí a gente recai naquela uma discussão anterior aqui sobre meritocracia. Eu acho que precisa ser muito discutida essa questão. Porque, assim, se uma pessoa trabalha mais que a outra e todas acabam ganhando igual, isso desestimula a cooperativa. Agora, se todo mundo trabalha e uma pessoa ganha, se apropria, aí também está errado, né? Então, tem que haver um princípio, acho que é um princípio ético básico, né? Que a remuneração das pessoas tem que ser proporcional à contribuição que elas fazem para a cooperativa, né? Quer dizer, não dentro de uma certa faixa, né? Quer dizer, quem se dedica mais, quem trabalha mais, deve ganhar um pouco mais, né? Mas isso não quer dizer que a outra pessoa não vai ganhar nada ou que vai ganhar muito menos. Não, é dentro de uma faixa, né? Porque se a gente cair para um dos extremos, ou seja, uma pessoa, um grupo explorando os outros, a gente cai no sistema do capitalismo, né? Da desigualdade e da exploração. Se a gente não coloca nenhum princípio desse tipo, a gente vai ter o problema lá dos soviéticos, né? Que era o desestímulo, né? Uma pessoa fica à toa, não faz quase nada, e a outra está morrendo de trabalhar e elas ganham, no final do mês, elas ganham o mesmo rendimento da cooperativa, complica, né? Então, eu acho que a gente tem que elaborar isso melhor, né? Mas a gente tem que ter uma visão assim, social da questão do mérito. Não é uma meritocracia individualista, né? Que a pessoa quer ter sucesso, ficar rica, e os outros que se danem. Não. Dentro do seu estado, para o país, essa pessoa deve ser recompensada de alguma maneira, não de um modo exagerado. O Sérgio, eu acho que essa preocupação que você conviveu aí na formação da cooperativa, acho que outros grupos também, eu compartilho muito com você. Eu tenho experiência de trabalho com grupo no serviço público, né?
Então, capacitação de servidores para favorecer atendimento humanizado, por exemplo. Então, o que eu fiquei pensando, talvez uma sugestão, Alfredo, é que se faça oficinas de comunicação e convivência em grupo para os cooperados. Faz parte do trabalho, não só fazer a plantação, né, de mandioca, para fazer farinha de mandioca, mas faz parte do trabalho essa formação, para que justamente as relações entre os cooperados seja mais ética. Marcos, Então, é basicamente isso, não sei o que vocês acham dessa sugestão. E aí, definir também, né, fazer uma avaliação de 360 graus. Eu acho que a gente tem que pensar que essas cooperativas, elas são uma empresa, né, uma empresa social, e pressupõe também clareza de papéis, organograma, dependendo do empenho e do papel, o salário, a contribuição ao recebimento do valor financeiro é X, né? Mas, enfim, concluindo, eu acho que é importante colocar como a formação dos cooperados faz parte do trabalho. E aí os temas podem ser diversos, estou sugerindo aqui, a comunicação entre eles e convivência em grupo, o que pressupõe a questão central que vocês estão colocando, que é a questão ética, né? Certo. Eu acho que o que o Sérgio propôs e você propôs, a gente tem que retomar isso, né? Eu vou apresentar um seminário em setembro para o grupo lá, para o nosso grupo lá, subgrupo lá no CLE, né? Eu acho que a gente precisa retomar isso, que nós não vamos trabalhar diretamente com a cooperativa, né? Nós vamos trabalhar com a formação dos jovens para eles formarem cooperativa. Então, a gente precisa definir assim, quais seriam os princípios. Eu acho que tem que entrar essa questão da ética, e você também traz uma sugestão interessante, que esses grupos, né? Essa dinâmica de grupo a ser utilizada. Então, acho que tudo isso é importante para concretizar, né? Para ver como é que vai ser na prática a nossa atuação. Que mensagem a gente vai levar para os jovens, né? Nós vamos levar uma mensagem, nós vamos levar uma proposta, né? Quer dizer, de um princípio ético, né? De uma forma de organização, e aí, no modo de formação desse grupo, né? É importante o que você está falando, Marta, é psicologia, né? Psicologia social. Sim, o que ela coloca, a Marta, entendeu? É o tipo da coisa que essa dinâmica leve a uma sensibilização dos participantes para a importância e a necessidade dessa associação, dessa cooperativa. Então, isso é muito importante. Até na própria atuação dos agentes que vão no ensino médio, de fazer essa dinâmica com os jovens, né? Não só levar isso para... Quer dizer, nós não vamos trabalhar diretamente com as cooperativas, né? Tem projetos, como o da Isabela Lúcia, que é diretora lá da terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, ela está no nosso projeto. O projeto dela tem um outro projeto, né? Já um trabalho grande, né? Que eles trabalham com as cooperativas de economia solidária, né? O nosso projeto é de trabalhar com os princípios filosóficos, éticos, que embasam esse tipo de movimento, né? Social. Então, acho que tudo que se complementa, né? Porque nós temos que fazer uma reflexão sobre como é que deve ser, né, esse movimento e levar isso para os jovens, né? Perfeito. E, Alfredo, acho que tem uma coisa bastante interessante, talvez seja claro para todos vocês, talvez não. Esse projeto que você está propondo pressupõe trabalhar com os alunos do ensino médio, e os alunos do ensino médio vão levar esse conhecimento para os cooperados, correto? Ou vão formar cooperativas, novas cooperativas, nós precisamos formar muitas coisas, né? Perfeito. Então, na formação, a minha ideia é a seguinte: na formação dos estudantes do ensino médio,
vai ter, por exemplo, estudo de caso de uma cooperativa X, na qual tem um indivíduo, é uma cooperativa pequena de 50 pessoas, dividida em 2 grupos de 25 que estão no campo plantando a mandioca. Desses 2 grupos, nos 2 grupos sempre vai ter aquele folgado, aquela folgada. Então, na formação desses estudantes, a gente leva esse estudo de caso, como que o grupo vai resolver, como vai dar limite, vai enquadrar os folgados. Então, essa capacitação com o pessoal do ensino médio, esse exemplo, tem outros aí bem melhores, pode ser, os próprios estudantes, eles aprendem isso e eles reproduzem isso com os cooperados. Perfeito. Eu diria que sempre tem folgado e sempre tem um esperto. Né? Então, eu acho que são dois polos aí. Então, resumindo, eu acho que a gente precisa... Só desculpa, eu queria reforçar uma coisa que também está ficando clara na minha cabeça, não sei se fica claro para vocês, que a tecnologia de capacitação, de formação dos estudantes de ensino médio vai ser a mesma tecnologia que esses estudantes vão passar para os cooperados. Claro, com as devidas singularidades, mas é uma tecnologia de espelhamento, vamos dizer, alguma coisa por aí, né? É isso? Agora, eu não sei exatamente como é que a gente vai chegar no ensino médio, porque tem a disciplina de empreendedorismo, mas a disciplina que está no novo currículo do ensino médio. Essa disciplina de empreendedorismo, ela ensina o quê? Ela ensina a competição capitalista, né? Então, a gente vai haver um choque de ideologias aí, né? Eu não sei se a gente consegue chegar a propor um currículo novo, uma abordagem nova do empreendedorismo, né? Por que colocaram a disciplina de empreendedorismo no ensino médio? Porque justamente que... Diana, já vou terminar, eu passo a palavra para você. Por que se fala tanto que tem que aumentar o ensino técnico, etc.? Porque as novas gerações estão sem caminho para seguir, né? Muitas vezes não dá para seguir os caminhos dos pais, porque não tem mais oportunidades, né? Está muito esgotado. Tá. Só que colocaram o empreendedorismo com uma mentalidade totalmente capitalista. Então, eu fico muito incomodado. Até na universidade tem disciplina de empreendedorismo, mas aqui na Unesp, quem que dava aula de empreendedorismo eram pessoas do Sebrae, pessoal lá de pequenas empresas, que estavam ensinando os alunos a formar empresas convencionais para competir. Ninguém fala em cooperar, só em competir. A mensagem da economia solidária não chega nem no ensino médio, nem no ensino superior. Então, eu pensei... A Diana pediu a palavra, né? Sérgio, depois você fala. Tá. Diana... ou ela escreveu aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ela escreveu. Percebe-se que há uma resistência para se quebrar essas barreiras que impedem que as pessoas se conscientizem com essas questões ambientais, no sentido de preservação da natureza, da sustentabilidade como forma de renda. Mesmo através da educação, essas ações ainda acontecem de forma reduzida. É preciso que o Estado invista de maneira mais ampla nessa conscientização. Duas conscientizações, né? Economia mais solidária, mais cooperação, menos competição, né? E melhor relação com o ambiente, menos depredação do ambiente e mais sinergia, troca construtiva com o ambiente, né? Certo. Sérgio? Sim, então, naquele projeto que eu já falei aqui, nós vamos também ter, tá, no projeto, um curso de 1 ano, né, para formar técnicos em agroecologia, tá? Então, vai ter toda a parte técnica do curso, com instrutores de agronomia, essas coisas todas, etc., tal, como trabalhar o solo,
quais as ferramentas, quais os insumos, etc., etc. E também vamos ter a parte comportamental. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, eu vou dar filosofia ecológica, que eu vou trabalhar a relação do homem com a terra e dos homens entre si com a terra. Tá? Além disso, vamos trabalhar dinâmicas de grupo para sensibilizar as pessoas que vão participar desse projeto, as famílias que vão participar do projeto, e aí nós vamos ter na cadeia curricular, no início, será a primeira aula será a que eu vou dar, e no final do curso, nós vamos encerrar o curso também com outras dinâmicas de grupo, para a gente mensurar mais ou menos o resultado da formação desses agentes. Muito bom. É mais uma iniciativa nesse sentido, né? Agora, aqui em Botucatu, teve, né, uma iniciativa importante, né, que é a Fazenda Demétria, que tem ainda a agroecologia, mas eles tinham até um curso de especialização, né, em agroecologia e economia solidária. Mas essa parte da economia solidária não foi para frente. Eu me pergunto por quê. Parece que a mentalidade capitalista acabou dominando a própria agroecologia aqui em Botucatu. E eu me pergunto se é porque, talvez, a ideia deles, que é o pessoal da antroposofia, né? É um movimento filosófico, social, né, que tem origem na Europa e que chegou aqui no Brasil e chegou aqui em Botucatu. Eu me pergunto se eles não são um pouco ingênuos nessa questão da economia solidária, porque a economia solidária não pode ser uma coisa baseada na caridade, né? Assim, apenas no humanismo, não pode, tem que ter o lado, sem cair no capitalismo também, né? Sem cair no capitalismo, mas tem que ter o lado... Josi, eu já vou ler o que você falou, que você escreveu. Tem que ter esse lado mais pragmático, que eu formulo dessa maneira, né? Que, como princípio geral, né, que a remuneração de cada pessoa dentro de uma cooperativa ou dentro de um empreendimento coletivo, tem que haver uma proporcionalidade entre o que a pessoa contribui e o que ela recebe. Porque, senão, não funciona, não vai para frente. Todas as iniciativas que estão baseadas só assim, na bondade, no humanismo, fracassam. Agora, também a gente não quer um sistema só voltado para a competição, para a exploração de uma pessoa por outra, né? Então, tem que encontrar um meio termo aí, que eu acho que até hoje não foi encontrado, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com isso. Precisa ter uma ética, né? É uma questão ética. Como que deve ser a remuneração dentro de um trabalho coletivo, né? Tem que ter, eu acredito, né, e proponho que haja uma proporcionalidade entre o que a pessoa contribui para o grupo e o que o grupo contribui para a pessoa, porque senão complica. Bem, o Josias falou, penso que estamos pautando muito para o campo. Como pensar essas iniciativas voltadas para o urbano, superando essa ideia mercadológica de empreendedorismo? Josias, eu acho um pouco mais difícil pensar para o urbano pelo seguinte: no campo, nós temos muitos recursos da natureza que podem ser utilizados, né? Então, nós temos uma biodiversidade, uma riqueza do biomas, né? Que pode ser utilizada e isso se tornar valioso em termos de valor econômico, né? Nas cidades, nós temos uma espécie de uma arapuca, né? Que as pessoas vieram para a cidade em busca de trabalho e depois o mercado de trabalho refluiu. Agora até que está razoavelmente bom, mas
tem a precarização, né? Eu acho que a sua pergunta podia ser formulada assim: como superar a precarização do trabalho nas grandes cidades, né? Porque o que se chama muitas vezes de empreendedorismo é o trabalhador precarizado, né? Isso a gente até já conversou. E eu vou ser sincero, que eu não sei como superar essa precarização. Não tem volta, né? O fim da legislação trabalhista de Getúlio Vargas não tem volta, não vai conseguir voltar para aquela legislação do trabalhador que o Getúlio Vargas fez, que era muito favorável ao trabalhador, né? Os sindicatos que se dissolveram ou que são deturpados, né? Pelegos, né? Como a gente chama. Esses sindicatos, eles muitas vezes viviam da contribuição sindical obrigatória, e essa contribuição sindical obrigatória foi cancelada, né? Ainda existe litígio sobre isso. Mas como que a classe trabalhadora vai se valorizar se ela não tem mais as organizações sindicais, cada um por si, né? As pessoas tendo que aceitar trabalhos mal remunerados e, às vezes, até com jornadas de trabalho e trabalho insalubre, de risco, né? Você está pilotando uma moto noite e dia aí, no meio desse trânsito maluco que tem nas grandes cidades, porque dentro de uma grande cidade não tem essas oportunidades, né, de nichos, não tem nichos a serem ocupados, já está tudo saturado, né? Muita gente, às vezes, numa comunidade não tem nem espaço para plantar uma árvore, para fazer uma horta, ter uma galinha ou uma vaquinha para... Quer dizer, então está tudo saturado, eu não sei como. As próprias pessoas vão ter que criar uma solução, é isso? Eu entendo que os estudantes de ensino médio, se não são trabalhadores, serão trabalhadores. Há um interesse nesses próprios estudantes. Outra coisa que, assim, pensando de forma fragmentada, né, como se fosse pedaços de quebra-cabeça. Aqui em Valinhos, por exemplo, a gente tem a Associação Comercial e Industrial de Valinhos. Provavelmente, nos municípios aí de todo o país, deve ter associações, né? Então, as associações, elas podem ser, imagina, hein, eu não conheço, mas é a imaginação, eles devem ter um diagnóstico das demandas do município, né? Outro ponto também, outra instituição que pode trazer informação sobre as demandas de quais são os serviços, quais são os comércios ou as indústrias que precisam naquele município, além da ACIV, Associação Comercial e Industrial da cidade, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Enfim, acho que é uma coisa aí de fazer uma articulação local na cidade para levantar quais são as áreas que precisam de cooperativas, que tipo de produto, que tipo de serviço, e fazer essa conexão com os próprios estudantes de ensino médio. Não sei, me veio isso, não sei se faz sentido essa ideia. Não, Marta, mas você não pode jogar para a juventude resolver um problema insolúvel, né? Olha o seguinte, vamos pensar o seguinte, o que nós temos hoje no Brasil em dia? Hoje, o campo mesmo, longe das grandes cidades, está tomado pelo agronegócio, pela cana, né? Pelos grandes fazendeiros, latifúndios. As grandes cidades estão saturadas, né? Não tem oportunidade para nada. Então, eu estava pensando nisso, né? A solução onde que estaria? Estaria entre a cidade e o campo. O Josias está falando dos quintais, né? Quintais antigos. Tem áreas em torno das grandes cidades que poderiam ser utilizadas. E aí, a gente vê, por exemplo, o Movimento Sem Terra, eles muitas vezes fazem acampamentos nessas áreas, porque é um lugar que você pode produzir alimento e vender para a cidade, para as grandes cidades, né? Então, eu acho que é difícil a gente ocupar aquelas fazendas lá do agronegócio, porque eles não vão deixar, né? E é difícil também você fazer qualquer coisa numa grande cidade, porque você não tem nem
não tem nem onde você fica, não tem onde estacionar o carro e não tem nem onde você ficar em pé, às vezes, né? De tanta gente que tem na rua e aquele monte de fio nos postes que não sei como é que não dá curto, né? Uma saturação de tudo, né? Uma coisa que aconteceu aqui na São Paulo capital é o movimento do sem teto, né? Lá do Boulos. É uma coisa, sim, mas é complicado. Você tem que ter todo um processo, né, para que o Estado compre o imóvel e disponibilize para o sem-teto, né? O sem-teto não tem como comprar o imóvel e se eles invadem e o proprietário solicita que sejam expulsos, a polícia tem que expulsar, né? Porque é propriedade privada. Então, tem que ter uma articulação para adquirir o imóvel, aí o sem-teto. Mas isso é apenas moradia e geração de produto. Como é que você vai gerar alimento na grande cidade? O Japão tem umas coisas interessantes, né? De plantações verticais, às vezes no terraço de um prédio, ou mesmo na fachada do prédio, eles cultivam vasos, ou hidroponia, né? Aquelas verduras na água, dentro de casa. O Japão tem também uma cidade super saturada, né, de gente. Eles acham algumas soluções, mas isso não é um projeto para o Brasil de fazer cultivo de verdura e na água dentro de uma kitnet, né? Isso aí é uma estratégia de sobrevivência. Agora, a gente precisa ter um projeto que vai articular a sociedade de uma forma muito mais poderosa, né? Então, eu penso que nos espaços entre as cidades e o campo, na verdade, não seria no campo, como disse o Josias, mas entre a cidade e o campo tem áreas que podem ser arrendadas, ocupadas legalmente, através de contratos e com apoio, né, no investimento público, alugadas ou compradas para a cooperativa. Semelhante ao que aconteceu aqui em Botucatu com a Fazenda Demétria, só que aqui não foi investimento público, aqui foi um mecenas, né, o senhor Pedro Schmidt, que comprou uma fazenda e doou, entre aspas, essa fazenda para um projeto agroecológico, que funcionou muito bem, até o dia que ele morreu e os herdeiros dele quiseram de volta, né? É muito trágico isso aí, mas aconteceu aqui em Botucatu. Mas, então, eu acho que tem que fazer parte dessa grande proposta, né? Uma estratégia do local onde desenvolver essas cooperativas, né? Então, talvez assim, você tenha uma escola na periferia e não muito distante dessa escola tem uma área que está abandonada, né? Aqui na nossa região, por exemplo, é a região do Cerrado, então tem plantas do Cerrado que pode ter uso econômico, né? Então, já a partir da escola se começa a interagir com essa área, né? Ou de uma forma até mais simples, que já acontece aqui também, né? Em posto de saúde tem uma área grande, aí faz uma horta, né? Com os usuários do posto de saúde para suplementação alimentar, plantas medicinais que ajudam no tratamento, né? Das doenças, coisas desse tipo, né? Dependendo da cidade, pode-se pensar o que o José falou, o quintal produtivo, né? Mas tem grandes cidades que não tem quintal nenhum, não tem, né, não tem nem onde a pessoa ficar, pôr uma cadeira e sentar, porque está tudo muito saturado, né? O espaço urbano é objeto da especulação imobiliária, grandes contingentes de pessoas que vieram do campo para a cidade e que arrumaram um lugar para morar de modo irregular né, e não tem infraestrutura, não tem as vias para passar veículos, muitas vezes, né, não tem instalação de saneamento, não tem saneamento básico, por aí afora, né? Como é que você, nesse espaço aí, como é que vai gerar atividade produtiva? É impossível, então a gente não pode querer que os jovens achem uma solução num lugar desses, não tem solução, tem que sair dali e ir para outro lugar que tem espaço e tem planta e tem, né, e com financiamento, apoio
do Estado para desenvolver uma atividade, né? Que as pessoas possam fazer, tenham capacidade para fazer. Então, não vai ser uma fábrica de chips, né? O Brasil não tem tecnologia para produzir chips de celular, de computador. Hoje em dia, só o Taiwan que tem fábricas que produzem os chips mais avançados, né? Então, não é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer no Brasil? Eu acho que nós temos que fazer investir no alimento humano saudável, né? Sustentável e com cooperativas solidárias. Eu acho que esse que é o caminho. Então, né, a partir da escola, se formar um grupo que identificar uma área que pode ser feito um projeto, solicitar a verba, formalizar, né, numa cooperativa e trabalhar com espécies nativas. Na Amazônia, isso aí acredito, muito mais viável, porque a biodiversidade é muito grande, então tem muitos recursos que podem ser industrializados, inclusive, né? Tem a ideia, né, de industrialização da biodiversidade. Agora, tem que ser uma industrialização que não agrida o ambiente, né? A relação com o ambiente tem que ser sustentável. Eu entendo que a tua clareza é fazer cooperativas na área agrícola, né? Essa seria a prioridade. Mas eu sugeri, talvez sirva, talvez não, que a gente poderia pensar também cooperativas do cuidado, ou seja, de cuidadores, formar cuidadores, né? Para idosos, de pessoas com deficiência, né? Acho que é um outro mercado interessante também e tem demanda, né? Não, isso aí eu esqueci. Aí você tem razão. Nas grandes áreas urbanas tem uma carência enorme de cuidadores, porque muitas pessoas idosas ficam abandonadas, né? Pessoas também com deficiência e algum tipo de necessidade de apoio, né? E isso, inclusive, ligado ao SUS, né? Como é que é? Na assistência social é a partir do SUS ou é outro? Tem a saúde da família, né? Que é o SUS, mas na assistência social tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é semelhante à Unidade Básica de Saúde, ou seja, está no território, atende a mesma população, e é no CRAS do SUAS que se dispensa a Bolsa Família, avalia, etc. Mas isso está presente, está tão presente quanto o SUS no Brasil inteiro, ou é mais... Sim, está presente no país todo, é uma obrigação legal, senão não vem verba para a área da assistência social municipal. O governo federal não envia verba se o município não tem o sistema municipal de proteção social implantado. E esse sistema inclui os CRAS no município. Dependendo da quantidade de habitantes, tem o número de CRAS específicos para a população. É CRAS? CRAS, CRAS. Vou até escrever aqui. Olha, eu te confesso que eu pensei que era por meio do SUS, mas agora que você falou isso, eu acho que a gente tem que também, então, incluir isso aí nas nossas reflexões, né? Porque existe essa outra rede, através dela nós podemos, então, também atuar junto à população, né? Para levar a proposta, né? Nossa proposta de economia solidária e sustentável, né? Então, mas eu acho que são duas coisas que a gente está falando. Acho que a gente está falando do papel necessário de cuidadores, de profissionais que são cuidadores para cuidar de idosos, cuidar de deficientes, isso é uma coisa. A outra coisa é a Política Nacional de Assistência Social, que tem serviços para essa população, para idosos e para pessoas com deficiência. Mas não necessariamente a assistência social faz um atendimento direto. Então, por exemplo, pessoas com deficiência mental e física aqui em Valinhos, eles vão na APAE local, né? Então, a sociedade... A APAE não é do Estado, né? A APAE é dos pais. É uma iniciativa da sociedade civil, mas que recebe verba municipal também,
né? E eles buscam dinheiro, captam fundos na comunidade. Mas, enfim, eu acho que o mais importante é a gente, não sei, no meu modo de ver, é pensar que tem é possível criar cooperativas de cuidadores. Agora, sobre a ciência social, se você quiser, a gente pode conversar depois, em outro momento, eu falo a minha experiência, o que eu sei de suas. Mas é muito importante, sim. Eu acho que a gente tem que, esse tipo de cooperativa, a gente tem que tratar disso, sim, porque é uma oportunidade, inclusive para os jovens, de trabalhar com isso, né? Tem uma necessidade, tem uma demanda. A pessoa que está envelhecendo, ela se pergunta, né? Quem vai cuidar de mim, né? Quando eu estiver incapaz, se eu ficar, né? E aí você vai ver, tem instituições que são muito caras, né? Então, quer dizer, teria que ter uma política pública para isso, através de cooperativas, com pessoas que iriam na casa. Em outros países eu sei que tem, porque a gente vê isso em filmes, né? Pessoas que vão na casa do idoso ver como é que ele está, ele ou ela, né? E fazer uma assistência para acompanhar uma pessoa que está solitária, né? Um idoso que está vivendo só, ou casais, né? Impedindo tragédias, inclusive, né? Que você viu aquela situação do Gene Hackman e da esposa dele, que ele tinha Alzheimer, a esposa faleceu e ele ficou sozinho na casa, também faleceu, né? Porque ele não conseguia se manter sozinho, né? A esposa que cuidava dele. A esposa morreu, ele morreu de fome, provavelmente. Uhum. Então, é uma situação que deve acontecer muito, que a gente só fica sabendo quando é uma pessoa famosa, né? Como o Gene Hackman. A sociedade, aí sim, é uma cooperativa para as grandes cidades. Porque quando eu falei assim que eu acho impossível na grande cidade, é uma estratégia assim, de produção de alimentos na grande cidade. Não tem como, né? Se não tem espaço para nada. Agora, esse tipo de trabalho, que também é igualmente importante, né, do cuidado, eu acho que sim, na grande cidade, isso aí pode ser proposto, sim, eu acho uma boa ideia. Não sei se teria mais alguma, assim, em termos de formação de cooperativas para atuar nas cidades, nas grandes cidades, né? Tem organizações da sociedade civil, né? Tipo Alcoólatras Anônimos, né? De certo modo, é uma atividade solidária. As pessoas se solidarizam. Importante, né? De apoio. Acho que a gente vai chegar no momento que vamos ter que pensar em propostas concretas, né? Porque aqui estão tratando mais de princípios, né? Para ação, mas ainda não estamos ainda na ação, propriamente, né? Nesse sentido. Eu vou voltar um pouco aqui agora para a questão da informação. Vocês devem conhecer, nós temos um site do governo, chama gov.br, que já incorpora muitas coisas, né? Até assinatura de documentos. Então, essa parte de ter um sistema público de informação, esse sistema público de informação não vai ser a partir do zero, né? Não, vai ser a partir do que já existe, né? Então, a gente pode pensar uma proposta a partir do site gov.br, colocando abas ali que permitiriam uma maior participação das pessoas, não só para serviços do governo, mas também para as pessoas comunicarem com os governantes as suas necessidades, de uma forma organizada, é claro, né? Não pode ser criar um WhatsApp do gov.br e todo mundo ficar postando o que quiser ali, vai virar um pandemônio, né? Uma confusão, né? Então, precisaria desenvolver um software para essa comunicação entre o povo e os governantes, né? E aí a gente está prevendo nesse projeto também se trabalhar num software desse tipo, um programa que possibilite as pessoas se comunicarem com os governantes no plano municipal, estadual e federal.
É uma coisa talvez um pouco ambiciosa, mas em termos computacionais, não deve ser, eu não sou da área, né, mas não deve ser tão complicado assim, né, porque se a gente consegue comunicar, por exemplo, com um banco, né, pelo aplicativo, movimentar contas, fazer pagamentos, né, por que a gente não poderia ter um aplicativo para comunicar com os governantes, né? Tem que desenvolver isso, né? E já existe em outros países, já existe coisas desse tipo, né? E no Brasil tem alguns rudimentos também, né? Tem sites que a gente pode fazer sugestões, se comunicar com os políticos, né? Mas isso precisaria ser um sistema mais popularizado, e a ideia que eu tenho é que esse sistema deva ser integrado com o recebimento de toda a verba do Estado. No mesmo aplicativo, ligado ao site gov.br, as pessoas receberiam dinheiro, seja o dinheiro que for, financiamento de cooperativa, que a gente estava falando, Bolsa Família, auxílio, benefício. O mesmo aplicativo que as pessoas recebem dinheiro, elas poderiam enviar mensagens e se comunicar com os governantes. Aí teria que ter um compilador de mensagens, é claro, para gerar um relatório para os governantes, né? Aí entra um pouco de estatística, não dá para mandar todas as mensagens de todo mundo para os governantes, eles nem têm tempo de ler, né? Teria que pegar as mensagens, por exemplo, de uma cidade e gerar um relatório de 2 páginas, semanal ou mensal, né, para os governantes. Então, por exemplo, essa questão do roubo do INSS, dos descontos indevidos, né? Um monte de gente reclamando, minha aposentadoria está com desconto. Isso já levaria uma investigação e já uma apuração, né, do delito mais rápida, né? Demorou quantos anos para... demorou 5 anos para identificar que estava tendo roubo nas aposentadorias. Se tivesse uma forma dos aposentados se comunicarem com os governantes mais rápido, as pessoas já iam falar, peraí, minha aposentadoria reduziu o valor, né? Então, e também para todo investimento, toda a verba pública que iria destinada a uma certa pessoa, ou grupo de pessoas, ou bairro, teria que ter o retorno para ver se o dinheiro chegou lá, se foi bem usado, né? Ter essa comunicação entre povo e governante. Então, para isso, precisaria desenvolver um aplicativo que fosse conectado ao site gov.br e que possibilitasse o povo tivesse um canal para fazer reclamações, denúncias, sugestões, né? E aí tem que ter um sistema para compilar todas essas manifestações populares, né? E fazer um relatório para os governantes, né? Sucinto, né? Claro, do que está acontecendo com o povo, né? A tecnologia da informação possibilita isso, né? Então, no passado, se tentava resolver essas coisas fazendo reuniões, né? Por exemplo, o orçamento participativo do PT era uma forma de consultar a população para ver como gastar o dinheiro público, né? Mas é complicado, né? Hoje em dia, quem que vai ficar se deslocando para reuniões presenciais, né? E muitas vezes, numa reunião presencial, a pessoa não consegue falar, ou não quer falar, fica só poucas pessoas falando, né? Numa assembleia. Agora, com um aplicativo desse, a pessoa em casa ali, ela já coloca ali sua sugestão, faz sua reclamação e tudo, né? E participa, é uma participação política, né? Ajuda que a democracia seja mais participativa. Todo mundo, através do seu celular, do seu CPF e do seu login no gov.br, pode mandar mensagens para os governantes. É claro que não vai chegar
as mensagens não vão chegar assim, né, uma por uma, os governantes. Aí tem que ter. Aí entra a inteligência artificial, para um uso construtivo, um uso bom da inteligência artificial para gerar um relatório, uma compilação, né? É claro, se a pessoa estiver reclamando lá que tem um cachorro que late de noite, não deixa para dormir, isso não vai constar no relatório, porque isso é uma questão muito, assim, local, né? Mesmo a prefeitura não há como lidar com todo esse tipo de reclamação. Mas se a pessoa está reclamando que a aposentadoria dela está sendo roubada, isso aí, né, tem que ser levado em conta, né? Então, assim, fechando essa parte, essa proposta de financiamento público para cooperativa, economia solidária, sustentável, etc., etc., não pode, a ideia, né, que não pode ser apenas o Estado fazer investimento público, tem que ter um sistema para saber o retorno, o resultado do investimento, o que está acontecendo, o retorno do povo para os governantes. Porque senão eu acredito que não funciona bem, né? Quantas vezes no Brasil se destina verba pública para alguma coisa e aquilo não acontece, né? Um dos casos mais trágicos é aquele veículo leve sobre os trilhos lá de Cuiabá, né? Que eu frequentava Cuiabá, porque tem uma parte da família lá, minha mãe morava lá. Na época da Copa do Mundo, né, tinha uma avenida larga, né? No centro da avenida, eles construíram os trilhos, né? Fizeram uma passagem para um tipo de trem urbano, né? Veículo leve sobre trilhos. Com isso, o trânsito ficou apertado, né? Só nas laterais. Essa parte do meio ficou ocupada por trem. Compraram os trens, mas não puseram o trem para andar. Os trens se deterioraram, né? Ficou aquilo ali, um elefante branco, aquele negócio ali, que até que me parece que já tiveram que desfazer tudo e asfaltar de novo para os carros poderem passar com mais espaço, né? Então, houve um investimento público grande e não teve resultado nenhum. Pelo contrário, né? Teve mais gastos ainda para voltar ao que era antes. Então, isso exemplo ilustra, né, que não basta, infelizmente, né, na época da Dilma, o PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, o Estado deu muito dinheiro para várias iniciativas, mas não basta o Estado liberar a verba, tem que monitorar e tem que ter o feedback do povo para ver se aquela verba gerou o resultado que se queria, né? Porque senão não resolve, só vai, né, infelizmente, né, tudo esses erros, né, do governo da Dilma pesaram, né? A iniciativa, sim, foi de cima para baixo, foi um PAC de cima para baixo. A Marta está falando disso que sem canal de... violências domésticas... isso aí é interessante, esse Disque 100 aí, eu não conheço. Denúncias individuais, né? Isso não vai gerar... Ou será que aí gera um relatório? Então, com certeza deve gerar um relatório municipal, porque, por exemplo, eu estou vendo que tem a vizinha está violentando a filha há mais de um mês. Aí eu tento mediar, não consigo. Então, eu faço a denúncia no Disque 100, uma denúncia anônima, o pessoal deve conhecer. E aí, essa denúncia, Alfredo, ele vai direto para o Conselho Tutelar do município. Então, tem uma coisa muito concreta e eficiente. Tem problema, a população liga para o Disque 100, que é do governo federal, e o governo federal já tem o endereço do Conselho Tutelar do município e manda essa denúncia direto para o Conselho Tutelar. E, com certeza, o Disque 100 deve ter um relatório municipal com as queixas, tanto na área da criança, da mulher, etc. Talvez seja interessante pensar esse Disque 100 digital, talvez seja um canal aí para estimular isso que você fala, desse aplicativo, né? Eu só queria vê-los, dar
um bom dia. Provavelmente o curso deve ter sido ótimo, tenho certeza. E está todo mundo aproveitando bastante. A Marta estava falando justamente que já existem formas do povo se comunicar com o governo. Eu estava dizendo que é preciso que o investimento público ele não seja só de cima para baixo, mas que exista um canal do povo se comunicar com o governo também, por exemplo, para denunciar que a aposentadoria está sendo descontada, né? Ou denunciar que uma obra não chegou ao fim, que foi aquele caso do veículo leve sobre os trilhos lá de Cuiabá. Ô, Diana, obrigado pelo elogio. Então, já existe alguma coisa nesse sentido no próprio site gov.br, né? E alguns serviços como esse Disque 100, mas seria preciso integrar, né? Eu estava falando isso, integrar o sistema pelo qual o Estado financia ou presta assistência social para o povo, né? Por exemplo, Bolsa Família, auxílios, benefícios, financiamentos de empreendimentos populares. Quer dizer, integrar o sistema, tudo isso num aplicativo, né? O sistema pelo qual o Estado financia e investe em atividades da população e o retorno da população sobre esses investimentos, né? E sobre os problemas que a população está tendo. Então, eu acho que o X da questão é integrar isso, criando, né, usando os termos aí do Josias, né, ligando as iniciativas que vêm do Estado, de cima para baixo do Estado para o povo, com as iniciativas do povo... Baixo para cima. De baixo para cima, né? E só com a tecnologia da informação, hoje em dia, que se é possível isso. Não dá mais para fazer aquelas reuniões de orçamento participativo das prefeituras do PT, né? Isso, eu acho que a ideia é boa. O que é o orçamento participativo? É o povo participando da definição de como vão ser os investimentos de uma prefeitura, de uma cidade, né? Mas não dá para fazer isso presencial, né? As relações sociais estão mediadas pela tecnologia da informação, então a gente tem que criar um mecanismo para que isso aconteça, que as pessoas em casa, no seu celular, possam participar, se comunicar com o governo, né? Isso é uma forma de ampliar a democracia, né? Uma democracia mais participativa. Eu acho que numa economia solidária tem que se evitar que umas pessoas explorem as outras, né? Aquelas pessoas espertas, entre aspas, né? Que tiram vantagem das outras. Então, numa cooperativa, você não pode deixar... O Sérgio estava falando de casos de cooperativas que um grupo de pessoas toma conta e vira dono da cooperativa. Tem que evitar isso. Agora, por outro lado, a gente não pode também ter ilusão numa cooperativa que todo mundo vai ganhar o mesmo, sendo que uns trabalham mais, outros trabalham menos, uns se dedicam mais, outros se dedicam menos, tem aqueles folgados que não fazem nada. Então, tem que haver uma proporção entre o que a pessoa contribui para a cooperativa, para o grupo, e o que o grupo, o rendimento que o grupo propicia para cada pessoa, né? Que seria, então, um conceito de mérito, que não é o conceito de meritocracia do capitalismo, que é muito individualista, mas seria um conceito de mérito mais social, né? De a pessoa contribui para o grupo, então o grupo também deve retribuir para aquela pessoa de acordo com o que ela contribui, né? Então, não assim, de modo absoluto, em que algumas pessoas ganhariam muito mais que as outras. Não, dentro de certos limites. Então, quem contribui mais para a cooperativa deve ganhar um pouco mais, quem contribui menos ganha um pouco menos, mas todos tendo um certo rendimento. E mais ainda, né, se usa uma moeda digital para fazer essas dotações, para fazer esse investimento público, e houver um desvio, pode ser traçado o destino do recurso desviado, o que não acontece no passado não acontecia quando se usava o papel moeda, né? Porque aí nós tínhamos aquelas malas de dinheiro sumindo por aí, né? Quando se usa o dinheiro digital, não tem como desviar, porque se o dinheiro não chegar para a finalidade própria que ele foi concedido, né, o Banco Central tem como traçar essa rota do dinheiro e
se necessário, cancelar esse dinheiro. Esse dinheiro digital ele existe no Banco Central. Então, se houver uma política pública, é claro, com a participação do Banco Central. Se o Banco Central for privatizado, isso não vai ser possível, né? Tem um projeto de privatizar o Banco Central. Mas um Banco Central que está integrado com as políticas públicas do corpo de ministérios, né? Em que tivemos um projeto de desenvolvimento para o Brasil, né? Por exemplo, né? Incentivando a economia solidária, sustentável. Então, com a liberação de verbas para projetos que seguirem os princípios estabelecidos para a economia solidária e sustentável, é o investimento público, porque são atividades que a iniciativa privada não tem interesse, porque não são muito lucrativas, né? A iniciativa privada não quer ter pouco lucro, ela quer ter um máximo de lucro, né? Então, se não for para ter um máximo de lucro, não se investe. Agora, o Estado não está preocupado com o lucro, o Estado está preocupado com o bem-estar social, com a geração, né, de produtos de consumo popular, que vão também propiciar, em projetos que vão propiciar também emprego de qualidade, renda estável, né? O que a gente está propondo, né, é que o investimento público seja feito usando a tecnologia da informação para controlar se está sendo eficaz, eficiente, né? Se o dinheiro está indo para aquilo que foi destinado, dentro de um projetos aprovados por pessoas qualificadas. E aí, esse mesmo mecanismo teria que ter uma forma de retorno dos beneficiários para os governantes, para, né, monitoramento se os resultados estão realmente sendo atingidos, né? Para evitar corrupção, roubo, desvio, fraude, etc. Se houvesse algo desse tipo, né, já se teria detectado, por exemplo, esse desconto indevido dos aposentados logo no início, né? O aposentado fala, mas esse mesmo eu recebi menos, por quê? Tem 4 questões assim que precisam ser focadas, né? A primeira seria como é que se faz a remuneração do trabalhador em um empreendimento solidário e ambientalmente sustentável. É que um empreendimento desse, o objetivo não é obter grandes lucros, né? Mas tem que ter um resultado que permita o empreendimento continuar a existir mesmo depois que acabar o financiamento inicial, né? A questão essa primeira questão é o que a gente estava discutindo, né? Como é que se faz a remuneração? Deve existir, eu entendo que deve existir uma proporção entre a contribuição de cada um e o que a pessoa vai ganhar dentro dos rendimentos do empreendimento, né? O segundo, né? Qual a meta desse tipo de empreendimento? Não é acumulação de dinheiro, do capital, né? Não é acumulação de capital. Isso aí é o capitalismo, acumulação primitiva, né, que se fala no capitalismo. O Brasil ainda está muito nisso, né? As pessoas querem ganhar dinheiro, né? Mas o objetivo desse empreendimento solidário e sustentável é o bem-estar social e a saúde ambiental, né? As pessoas terem boa saúde física, mental, né? E o ambiente está estável, né? Uma estabilidade do ambiente. Não é que a gente tem que manter a natureza intacta, não, a gente vai interagir com a natureza, mas a gente não vai destruí-la, né? A gente vai utilizar componentes, né, plantas da natureza para nossos fins e vamos repor, né? Vamos plantar de volta, né? Manter, cultivar as plantas, né? Eu nem estou falando em animais porque eu acho que a gente não precisa abater animais, né? Espécies nativas, né? Tem a pesca e tal, tudo bem, mas eu acho que a grande fronteira aí com as plantas, né? Terceiro questão, né? Qual a contribuição que o investimento público em empreendimentos solidários sustentáveis pode trazer para o desenvolvimento econômico e social do Brasil? Porque não dá para a gente mudar o modelo econômico do Brasil assim, né? De um ano para o outro, né?
o agronegócio vai continuar existindo, né? A área de serviços, que nas grandes cidades é a área que mais se desenvolveu no Brasil, ela vai continuar, né? Vai continuar a precarização do trabalho de quem trabalha nas grandes cidades, né? Com setores de serviços, vai continuar a economia informal, né? Sem pagar imposto e sem seguridade social, né? Vai continuar a economia informal. O Brasil tem alto nível de economia informal. Mas o que a gente pode esperar é que, se a gente tiver um programa, né, de produção de alimentos de modo solidário e sustentável, ocupando essas áreas ao redor das grandes cidades, fornecendo alimento para as grandes cidades, gerando produtos saudáveis para a alimentação humana, até para exportação, conquistando mercado externo, né? A gente pode esperar que isso vai dinamizar a economia do Brasil e vai melhorar a vida das pessoas, num certo grau, né? Porque a gente estaria atuando em mais harmonia social e mais harmonia com o ambiente. E quais são os obstáculos para a implementação de um programa desse tipo, baseado em empreendimentos solidários e sustentáveis? Quais são os obstáculos? Eu acho que são obstáculos transponíveis, porque a verba para isso, né, eu acho que esse curso todo, eu falei tanto de dinheiro digital, é porque não existe mais problema de dinheiro. Para criar o dinheiro é só apertar um botão lá no computador do Banco Central, cria o dinheiro, né? Então, isso não é um obstáculo. É que, geralmente, quando se fala em investimento público, o Estado alavancar o desenvolvimento, né, por causa daquela situação da dívida pública, que foi o calcanhar de Aquiles de Keynes, né, do keynesianismo, né, todo mundo vai falar, mas não pode fazer isso, vai aumentar a inflação, vai aumentar a dívida pública, vai desvalorizar o real em relação ao dólar. Mas o processo econômico social está encaminhando de uma tal maneira, né, que o dólar já não vai ser tão importante assim, né? A emissão de dinheiro digital, ela pode ser direcionada de um modo qualitativo, né, aquela facilitação qualitativa para ir para esses projetos, evitando inflação, evitando corrupção, evitando fraude. Então, esse obstáculo praticamente não existe, só existe na cabeça das pessoas, né? Existe uma camisa de força ideológica, quer dizer, como se as ideias estivessem com uma camisa de força que impede o Estado de agir. Mas isso aí a gente pode superar isso. Eu acredito que já está começando a mudar a mentalidade, né? Porque, por exemplo, agora aí com o tarifaço do Trump, né? O que o governo do Lula está fazendo? Ele vai destinar bilhões para aqueles exportadores que não vão conseguir mais exportar, né? Porque a gente não pode deixar esse produto se perder, né? Esse produto tem que ser distribuído no mercado interno ou vendido para outros países, né? E os produtores têm que ser recompensados, senão eles vão à falência, né? E para fazer isso, o Estado vai ter que emitir dinheiro, né? Porque o orçamento fiscal já está saturado, já estão cortando dinheiro da saúde, cortando dinheiro da educação. Do orçamento não sai mais nada. De onde vai sair? Disso que eu estou falando, emissão de dinheiro de modo digital. Gente. Está ouvindo agora? Oi? É porque os Estados Unidos, eles estão praticamente na bancarrota. E a moeda digital, quando chega um certo tipo de... Vai ser usada. Aí, quanto mais é usada, no final ela desaparece. Não é como uma moeda de papel. Então, há prejuízo no lastro da moeda digital. A moeda digital, se ela for bem usada, ela é ótima para a gente, né? Se ela como é o caso do dólar hoje em dia, se ela é usada
um projeto de dominação dos Estados Unidos, né, para financiar guerras e tal, acaba sendo um efeito bem negativo, né, porque hoje em dia até a Europa está voltando a emitir dinheiro digital e investindo na indústria bélica, né? E aí é muito negativo, né? Claro que isso aí a gente não propõe, não. A gente está propondo uma moeda digital para financiar a economia popular, financiar a melhoria de vida do povo, né? Agora, pode ser mal usada também. O fato de ser digital não quer dizer que seja bom, não. O Josias falou que para o agro e para grandes empresas sempre teve... essa que é a desgraça da coisa, né? Porque quando é para o povo não tem dinheiro, quando é para os ricos tem, né? Para eles ficarem mais ricos ainda. Quando é para uma cooperativa patronal, o BNDES libera altas fortunas, né? Quando é para a agricultura familiar, já tem, né? Tem financiamento da agricultura familiar, mas é uma quantidade bem menor de recursos para a agricultura familiar do que para o agro. Os obstáculos são esses, são obstáculos ideológicos, políticos, né? Orientações políticas equivocadas, uma política voltada para o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre, né? Esse que é o problema. As ferramentas nós já temos para desencadear um processo aí de desenvolvimento baseado em economias solidárias, sustentáveis. Nós já temos as ferramentas, né? Uma questão agora é a gente tirar essa camisa de força ideológica e possibilitar que um Estado democrático, como é o Estado brasileiro, né? Não é uma perfeição, mas ele tem uma base democrática que foi construída desde Getúlio Vargas, né? Depois com a Diretas Já, né? A Constituinte de 1988, né? De 2000 para cá, 5 governos de orientação democrática, né? Só o Bolsonaro que não foi, né? Na prática. Muitas vezes políticos arrotam democracia, mas, na verdade, são ditadores esperando a oportunidade de praticar o autoritarismo, né? Mas, então, o grande obstáculo é esse, né, que o Josias colocou aí, né? Ideológico, político, se investe pouco no povo e investe muito nos capitalistas, que já têm o capital e ganham mais, né? Bem, então essa a situação que a gente está e que a gente pretende atuar, né, com esse projeto, que, na verdade, a base de tudo é a ética, ou o que a gente chama de bioética, a ética da vida, né, que deve nortear a ação dos governantes, deve nortear os empreendimentos. O empreendimento só vai ser realmente solidário e sustentável se ele seguisse princípios éticos, né? De estar favorecendo a vida, né? O bem-estar das pessoas, e não gerando lucros que vão ser apropriados por meia dúzia de pessoas. Os oligarcas, né? O Bernie Sanders, nos Estados Unidos, ele está identificando o sistema americano como uma oligarquia, né? O governo dos ricos para os ricos. Então, a reversão disso implica uma outra ética, né, para os governantes e para os empreendimentos, em que o objetivo é o bem-estar e a promoção da vida humana e da vida de outras espécies no ecossistema, né? Por isso, bioética, né, ética da vida. Nós vivemos numa sociedade em que a comunicação, interação humana estão mediadas pela tecnologia da informação, então a gente tem que atuar nesse ambiente, não tem como esperar que sejam
um movimento convencional, né? As soluções convencionais não se aplicam mais, a gente tem que atuar no mundo aí, no mundo dito virtual, né? E então a gente precisa, não só o dinheiro tá digital, mas também a comunicação humana, né? Ela é por esses meios da internet e tudo mais, redes sociais e tal. Então, a gente tem que ter uma proposta que atue nesse meio, né? E, finalmente, a gente precisa ter uma proposta para levar para a juventude, porque o futuro está nas mãos dos jovens, né? Nós, mais velhos, vamos sair de cena, né? E quem vai assumir são esses jovens. E eles estão muito perdidos, porque a sociedade não cria perspectivas para eles, né? Em nenhum plano da vida, né? Então, essas propostas que a gente tem precisam ser levadas para os jovens. Então, a gente tem esse projeto que a professora Ítala é a coordenadora e ela disse que vai receber verba, né? Que a gente vai, então, ter verba para criar como se fosse um currículo da disciplina de empreendedorismo, né? Uma outra visão do empreendedorismo, visão solidária, sustentável, e a gente pretende criar 10 núcleos regionais com bolsas para algumas pessoas, né? Para trabalhar junto às escolas de ensino médio, em 10 cidades do Brasil. A gente vai ter que definir quais. Até mais, Josias. Obrigado aí pelas suas contribuições. Eu acredito que o professor Sérgio vai, junto a outros projetos que já tem aí, né, vai ter, provavelmente, levar para vocês aí do Pará essa proposta de formar um núcleo, né? Esses núcleos receberão bolsas, tem vários níveis de bolsa para alunos do ensino médio, para alunos do ensino superior, para pessoas que já são formadas, já são graduadas, para pós-graduação, professor visitante. O CNPq tem vários níveis de bolsa, né, que a gente vai poder oferecer para quem estiver participando desse projeto. E esse projeto, então, vai contemplar uma atuação prática, né, junto às escolas do ensino médio, levando uma proposta de economia solidária e sustentável. E também nós vamos ter verba para contratar alguns especialistas em tecnologia da informação para formular, sugerir um aplicativo, né, para fazer aquilo que a gente propõe, que é unir, né, os pagamentos que o Estado faz com um feedback, um retorno do beneficiário do pagamento sobre como aquela verba está sendo aplicada e reclamações, sugestões. Porque se a gente for ver, a aposentadoria é um pagamento que o Estado faz, né? E aí teria o retorno dos benefícios dos aposentados sobre se está recebendo integralmente a aposentadoria, né? Só um exemplo. Bolsa Família, né? Uma verba que é para um empreendimento desse tipo que a gente está falando, então teria sair de um aplicativo para uma cooperativa receber a verba e depois para prestar contas, se recebeu sim a verba, o que ela fez com a verba, se tem reclamação, tem denúncia, quer dizer, aí a comunicação entre o governante e o povo governante.